paz, amém? Sentadinho, já sentar e feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, que nos guia, que nos dirige, que nos mostra a Tua vontade, meu Deus. Nos abençoe essa noite, para que no nome de Jesus, meu Deus, o Espírito Santo tenha liberdade sobre os nossos corações para falar conosco, para mudar aquilo que precisa ser mudado, meu Deus, transformar aquilo que precisa ser transformado. Que no nome de Jesus nós saiamos daqui mais cheios de Ti, guiados, dirigidos pela Tua mão, e que um verdadeiro milagre aconteça em nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do verso 23. Quando você abre aí, deixa eu te contextualizar, meu irmão. Êxodo capítulo 2 fala do povo de Israel no Egito. Se você voltar um pouquinho no final de Gênesis, José tinha descido ao Egito com 70 pessoas. E aí se passaram aí um pouco mais de 400 anos, e agora uma multidão de pessoas no Egito. E a palavra de Deus diz no início de Êxodo que o povo de Israel começou a crescer e se multiplicar muito. E o faraó, rei do Egito, começou a se preocupar, porque os judeus eram muitos, estavam crescendo ali dentro do Egito. E começou a perseguir os judeus, né? Teve aquele episódio das parteiras, que o faraó mandou que todo menino que nascesse tivesse que ser morto, jogado aos crocodilos. Teve o episódio onde Moisés nasceu por um milagre de Deus. E aqui no versículo 23, depois que aquele faraó empreendeu aquilo sobre o povo de Israel, tentando matar o povo de Israel e escravizou eles, o verso 23 diz assim: depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Só esses versículos que a gente vai ler, meu irmão. O pastor Rod Pedro tem falado nesses dias muito sobre a questão de como as pessoas são atormentadas, como Satanás escraviza as pessoas, como muitas vezes as nossas próprias decisões que nós tomamos, deixando de fazer a vontade de Deus e tentando fazer a nossa vontade, nos leva para uma posição de tormento, de sofrimento, nos leva para uma situação onde a gente está parecido com o povo de Israel aqui. Sendo escravizado pelo pecado, sendo atormentado por Satanás, pelos demônios, por uma série de situações. Mas, meu irmão, diga assim comigo, diga assim: a palavra de Deus tem resposta para tudo. Você pode dizer amém? Graças a Deus por isso, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Porque como é que eu vou sair dessa situação de tormento que muitas vezes eu entro? Como é que eu vou fazer para começar a me libertar dessa situação de escravidão que muitas vezes eu tenho entrado? Como é que eu vou fazer para sair dessa situação que eu entrei com meus próprios pés por decisões erradas? A palavra de Deus tem a solução. Diga amém. Irmão, a primeira coisa que eu quero atentar com você aqui no versículo 23, porque o versículo 23 diz assim, depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Meu irmão, aquele faraó, aquele rei que Satanás estava utilizando para escravizar o povo de Israel, aquele rei que Satanás estava utilizando para atormentar o povo de Deus, aquele rei que Satanás estava utilizando para matar os primogênitos, os meninos, aquele rei que estava atormentando o povo, morreu. Diga assim: aquele que atormentava morreu. Meu irmão, a palavra de Deus diz em João 16, abre sua Bíblia em João 16, João capítulo 16, quero ler com vocês esse versículo. João 16, 33, é o último versículo.
Olha só, João 16:33. Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bora lá, meu irmão, diga comigo bem alto, diga assim: no mundo tereis aflições. Agora com voz de fé, diga assim: tenha bom ânimo. Diga assim: Jesus venceu o mundo. Diga: Jesus venceu o diabo. Diga assim: aquele que me escravizava já foi vencido. Diga: aquele que me atormentava, diga: já foi vencido. Diga assim: o rei que me escravizava morreu. Você crê nisso? Diga amém. Diga: eu posso vencer o mundo. Você crê nisso? Diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, meu irmão. Aquele que nos escravizava, Jesus já venceu. Assim como Deus fez com que aquele faraó que estava escravizando o povo de Deus morresse, assim como Deus fez com que aquele rei que estava atormentando o povo de Deus morresse, aquele que nos escraviza, aquele que nos atormenta, Jesus já venceu. Diga amém. Abra mais lá na frente, Apocalipse capítulo 12. Olha que texto maravilhoso, meu irmão. Apocalipse capítulo 12 fala do desfecho da minha vida e da sua vida, assim eu creio. Apocalipse capítulo 12, verso 16. Apocalipse capítulo 12 diz assim, não é 16, perdi o texto, só um pouquinho. Verso 11, desculpa, 10, vamos começar do 10. Apocalipse 12, 10 diz assim: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha só, meu irmão, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Diga comigo, diga: eles o venceram. Diga assim bem alto: eu vou vencer. Você crê? Diga amém. Irmão, esse é o desfecho da minha vida e da sua vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, as do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus já venceu Satanás lá na cruz. Jesus já venceu o diabo lá na cruz. Por isso que ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, não esqueça disso. O rei que me escravizava já morreu. O rei que me atormentava, que estava comandando o tormento, que estava colocando o tormento sobre a minha vida, já morreu. Por isso que a palavra de Deus diz: se alegre, porque ele foi vencido, e nós venceremos também. Se você crê nisso, diga amém. Volta lá para Êxodo capítulo 2, verso 23. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Depois de 3 dias, Satanás foi vencido. Depois de 3 dias, a morte foi vencida. Diga amém. E isso vale para mim e para você. O texto continua dizendo no verso 23: os filhos de Israel gemiam sobre a servidão por causa dele, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Agora diga assim comigo, diga: o povo de Deus clamou. Meu, é interessante a gente perceber o seguinte: o simples fato do faraó ter morrido, o simples fato daquele que havia escravizado o povo de Deus ser vencido, não fez com que o sofrimento acabasse. Foi necessário alguma coisa ser feita. Foi necessário uma atitude ser tomada. Meu irmão, nós precisamos entender isso.
O fato de Jesus ter vencido Satanás não quer dizer que automaticamente você está livre. Atitudes precisam ser tomadas por mim e por você. Nós precisamos tomar atitudes que nos levem a viver a liberdade, a libertação e as conquistas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você está me entendendo? Diga amém. E a atitude que o povo de Deus teve aqui se chama clamor. Eles clamaram, eles levantaram a sua voz e buscaram a Deus, e clamaram a Deus, e disseram: Senhor, o rei morreu, agora nos liberta, agora nos salva, agora nos tira da escravidão. Meu irmão, isso serve para mim e para você. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar e buscar a Deus. Graças a Deus porque você está aqui essa noite, meu irmão. Sinal, você está clamando, amém? E o teu clamor vai ser ouvido no nome de Jesus. Mas nós precisamos entender isso. Os céus respondem ao clamor. Deus vai responder ao clamor meu e seu. Quando nós abrimos a nossa voz e dizemos: Senhor, me ajuda, me liberta, me salva, me tira desse tormento, é aí que Ele age. Interessante, meu irmão, como Deus é inteligente. E como realmente nós, seres humanos, muitas vezes somos parecidos com Deus. Porque a Bíblia diz, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você já viu aquela situação que alguém disse assim, ó: eu não fiz nada porque não me chamaram. Eu não fiz porque ninguém falou nada. Meu irmão, Deus é mais ou menos assim, sabia? Deus está vendo a sua situação, entenda isso. Mas Ele não vai fazer nada enquanto você não clamar. Obrigado. Ele não vai fazer nada enquanto nós não abrirmos a nossa boca e levantarmos a nossa voz em clamor a Deus. Você acha que Deus não estava vendo o povo de Israel ali sendo escravizado, sendo atormentado, sendo maltratado? Deus estava vendo, mas era necessário um clamor. Diga assim comigo, diga: sempre vai ser necessário um clamor. Meu irmão, sua família está passando por algum problema? Está tendo algum clamor em prol disso? Você está passando por alguma situação difícil? Está tendo clamor sobre isso? Nós precisamos clamar. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nós precisamos clamar. Eu gosto muito desse texto, justamente por essa frase: anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Porque tem coisa que está acontecendo, meu irmão, e a gente não sabe. Tem situações que estão se desenrolando e a gente não sabe. E Deus revela para a gente, para que nós corrijamos a nossa rota, para que nós venhamos corrigir a nossa vida, ajustar com o trono de Deus. E aí algo vai poder ser feito. E aí o sofrimento vai ser tirado da sua vida. Você crê? Diga amém. Diga aí: eu preciso clamar. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 10, meu irmão. Marcos capítulo 10 fala de um homem cego que Jesus passou na frente dele. Jesus passou na frente dele, meu irmão, e sabe o que aconteceu quando Jesus passou na frente dele? Nada. Não aconteceu nada quando Jesus passou na frente dele. Marcos capítulo 10. Não aconteceu nada. Agora, verso 46 diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a... Como é que está aí na sua Bíblia? Clamar, gritar, orar. Começou a gritar, buscar a Deus, a clamar. Meu irmão, o simples fato de Jesus ter passado perto dele, em frente aonde ele estava, não aconteceu nada. A situação de Bartimeu começou a mudar quando ele começou a, diga, clamar. Quando ele começou a clamar. Quando ele começou a clamar, foi que as coisas mudaram. Diz aqui, versículo 47: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho
Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, se levantou de um salto, foi falar com Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, eu quero ver. Disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Diga assim: o meu clamor vai abrir uma porta de milagre. Quem crê, diga amém. O teu clamor vai abrir uma porta de milagre para a tua vida, meu. Porque o rei que escravizava o povo de Israel, o rei que estava comandando o tormento ao povo de Israel, morreu, foi vencido. Mas a situação só começou a mudar quando o povo de Israel começou a clamar. Você quer mudança na sua vida? Comece a clamar. Você quer um milagre na sua vida? Comece a clamar. Você quer que uma porta se abra na sua vida? Comece a clamar. Graças a Deus que você está aqui no Passo de Fé, porque nessas 7 quintas-feiras nós vamos clamar juntos. Diga amém. Você vai clamar junto comigo? Diga amém. Então a porta vai se abrir na tua direção, em nome de Jesus. Quando nós clamamos, as situações começam a mudar, as situações começam a se transformar, em nome de Jesus. Volta lá para Êxodo capítulo 2, 23. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Diga assim: Deus lembrou da aliança. Veja, meu irmão, que quando Deus ouviu o clamor e viu a situação, Ele lembrou da aliança que Ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. A aliança que eles tinham com Deus fez toda a diferença na vida deles. Meu irmão, nós precisamos nos aliançar com Deus. Nós precisamos estar aliançados com Deus, porque isso vai garantir a resposta que nós precisamos. Se nós estamos aliançados com Deus, quando aceitamos a Jesus, quando nos batizamos nas águas, então, meu irmão, nós temos a garantia da resposta. Porque o que moveu o céu em direção ao povo de Israel foi a aliança que eles tinham. Deus lembrou da aliança, olhou e disse assim: eu tenho que responder, porque eles têm aliança, então eu tenho responsabilidade para com eles. Você está me entendendo? Diga amém. Meu irmão, a nossa aliança com Deus faz toda a diferença. Eu não sei se você já é batizado nas águas ou não, mas o batismo nas águas, que é a nossa aliança com Deus, faz toda a diferença, porque Deus lembrou da aliança. Quando nos aliançamos com Deus, nós temos responsabilidades para com Deus, que precisam ser cumpridas, mas também, Deus também tem responsabilidade para conosco, que Ele cumpre. Por isso que a palavra de Deus diz, meu, que Deus é fiel para aqueles que são fiéis, e quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Diga assim: o meu Deus é fiel. Abra a tua Bíblia em Salmo capítulo 105. Salmo 105, a partir do verso 7. Olha só o que diz, meu. Salmo 105, 7 diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Olha só, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que ordenou até milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança eterna. Meu irmão, a aliança que foi feita com Deus foi quem mudou a história desse povo. A aliança que foi feita com Deus foi quem livrou eles da escravidão, foi quem tirou eles do tormento, foi quem mudou completamente a história deles. Meu irmão, a aliança que você tem com Deus vai garantir uma mudança de rota na sua vida. Diga amém. A aliança que você tem com Deus vai garantir um milagre na sua vida, vai garantir uma porta aberta na sua direção, vai garantir
garantir que Ele virá em teu socorro, porque você vai clamar e Ele vai ver a marca que Deus tem na aliança na sua vida, em nome de Jesus. Diga: o meu Deus é fiel à aliança. Agora olha aqui para mim, você tem que ser fiel também. Seja fiel a essa aliança, porque vale a pena. Diga amém. Volta lá para Êxodo, meu irmão, capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso 23. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Meu irmão, Deus atentou para a condição do povo dele. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está atentando para a condição que você está. Você não passa a guerra sozinho, amém? Existe alguém olhando por você. Tem uma coisa que eu sempre digo, meu irmão, é que quem serve a Deus não fica sem saída. Quem serve a Deus sempre vai ter uma saída, porque Deus está atentando para a tua situação. Meu irmão, Deus está atentando para a guerra que você está passando. Deus está atentando para o seu clamor. Deus está atentando para a sua família. Deus está atentando para os problemas que você está passando e está preparando a saída para você. Diga amém. Deus atentou para o povo dele, e Ele atenta também para você. Ele olha para você. Não pense que Deus não está vendo, não. Ele está vendo a sua situação. Ele está vendo o que você está passando. Eu quero ler 2 versículos. O primeiro versículo está em 2 Crônicas, capítulo 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, verso 9. Olha só, 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Isso inclui a tua vida, isso inclui a tua família, isso inclui a tua situação. Diga assim pela fé bem alto comigo: diga: os olhos do Senhor estão sobre a minha casa. Diga: os olhos do Senhor estão sobre a minha família. Bem alto, diga: os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Diga: eu creio. Em nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Ele está atentando para a tua situação. Você não está sozinho. Ele está esperando só o teu clamor. Ele está esperando só você levantar a sua voz e dizer: Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. E eu queria encerrar com Provérbios capítulo 5. Abra a tua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios capítulo 5, verso 21. Provérbios 5, 21 diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele examina todas as suas veredas. Todos os teus caminhos estão sob os olhos de Deus. Você não está caminhando sozinho, amém? Você sabe mesmo de uma coisa: você não está chorando sozinho de madrugada. Você não está passando perrengue sozinho durante o dia. Você não está virando a noite acordado sozinho com preocupações. O Espírito Santo está ali com você, amém? Deus está olhando para você, esperando o teu clamor, para dizer: eu vou abrir uma porta para você, eu vou fazer algo para você. É por isso, meu irmão, que nós não podemos desistir do passo de fé. 7 quintas-feiras para nós clamarmos, e Ele vai atentar para o seu clamor, porque o rei que nos atormentava já foi morto. Jesus venceu Satanás lá na cruz. Diga amém. Então o teu clamor vai abrir uma porta para você, porque Ele está atentando para a tua situação.
Fica de pé em nome de Jesus.